que fala só um pouquinho do teu trabalho aí, deixa seu recado Legal. e o seu arroba. Então eu atendo, né? Eu sou médica neurologista, atendo em consultório, em São Bernardo, mas também atendo online, pessoas do Brasil todo, até de fora do país. Acabei de escrever um livro que chama E Agora? Como Ficam Nossas Emoções Após a Pandemia. Que tá à venda no Tá à seu venda Instagram. na Amazon, tem aqui pra galera do Epicentro, lá na partezinha dos livros. Tem na Amazon, tem Kindle e tem também no meu Instagram direto. Eu envio para você autografado com frete grátis. Sou palestrante em saúde mental e burnout para as empresas que estão interessadas em melhorar a saúde do teu colaborador, porque saúde do colaborador não é só você pagar um plano de saúde, é você cuidar da prevenção do burnout, do estresse crônico. E é isso, é um prazer enorme estar aqui. Seu arroba. Meu arroba é DRA, doutora Ana Paula Pena. Pena com um N Pena só. com N só. Maravilha, brigadíssima. Beijo, um beijo. obrigada. E tem o meu podcast, Por favor. Neurotalks. Talks, né? Neurotalks. Neurotalks. TOX. De talks, de fala, né? De talks. Neurotalks. Neurotalks. Tá bom? Massa. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada eu. Então, Marcelo, cadê? Camo. Tô esperando. Viva! Vou ajustar. Venga! Bonjour, bonjour, Brasil! Boa e aí, noite. minha gente? Vocês estão bom? Bom, pra Bom mais um demais? aí, né? Muito bem. Você? Mais uma vez? Mais uma vez. Como é que vai? Tudo bem? Vivi? Tu? João, João. Prazer, Marcelo. E a senhorita? Como se chama? Bela. Para nossa câmera 32. Quem és tu? Bela Ricken. Eu sou Bela Ricken, Puxa cristã, pode puxar pra pertinho de ti. Boa. cristã, mãe, psicanalista e mestre da Casa Quantum. Agora é palestrante. Parabéns pela palestra. Muito bom. parabéns aí pela palestra, viu? Foi show de bola. Gostou, João? Me surpreendi, não imaginei que ia ter uma palestra falando sobre provérbios, cara. Ó, Foi impactante. ressoou aí. E assim, é um dos livros aí que eu leio que eu mais admiro, que eu mais me familiarizei aí, sabe? Legal. Bom, pode deixar ela terminar aí a apresentação dela, pode Não, falar. é legal isso que você está falando, porque isso foi mais um chamado que eu tive, assim, foi muito espontâneo. Eu já era psicanalista clínica quando me converti, então quando peguei para ler a Bíblia foi uma coisa muito engraçada, porque quem nasce, vem de berço, lê a Bíblia a vida inteira é diferente. Quem se converte, você começa a ler aquilo e fala, cara, não é possível, Deus é cientista, neurocientista, psicólogo, Deus é tudo, né? E tudo é tudo. E foi muito legal essa descoberta minha, porque lendo Provérbios eu falo, cara, que isso, Salomão ele trabalhava com a mente, ele seria um grande neurocientista, cirurgião, tudo hoje em dia. E aí, lendo, eu fui tendo essas revelações, assim, e unindo as duas coisas. E tanto ciência com espiritualidade, que é uma coisa que tem que ser muito retrógrado para não acreditar que as duas coincidem, convergem. Na verdade, eu acho que uma gera outra ali. Também como razão e emoção. Então, foi nesse lugar que eu encontrei e falei, cara, é isso. Eu acho que hoje em dia a gente tenta separar muito as coisas, né? Eu sou racional, eu sou emocional, eu sou melancólico, eu sou colérico. Eu não sei se a gente é uma coisa só. São momentos, né? Exato. Eu acho que a gente não é uma coisa só, né? Até que um dos cases que eu tinha pensado foi quando a gente atendeu na Quantum, fazendo mapa. E na Quantum você consegue ler no mapa do Quantum, você consegue ver se a pessoa tem estilo de decisão subjetivo ou objetivo. O objetivo, ele é mais objetivo, ele é mais racional, mais preto no branco, 1 mais 1 é 2. O subjetivo é um cara mais emocional, mais do senso, mais tátil, mais intuitivo, observa mais do que é tão objetivo. E esse cara era um cara que, engenheiro, e saiu com um estilo de decisão subjetivo, e a gente fez a interpretação do mapa dele, falou de todo o perfil e tudo mais, só chegou no final e falou, legal, muito bom, não concordo com esse ponto. Esse é o único ponto que pra mim, assim, eu sou um cara muito objetivo, eu sou engenheiro de formação,
E falou tudo isso, e aí a gente investiga. E aí a gente começa a conhecer a pessoa, e a gente perguntou, não, mas tem acontecido alguma coisa? Como tem sido os seus dias? Como tem sido a sua rotina? Investigando, aconteceu alguma coisa diferente? E ele, não, assim, eu sou um cara super objetivo, sempre fui. Nos últimos 3 meses nasceu o meu primeiro filho, mas tirando isso, nada né? é mais subjetivo do que você olhar um bebê. Eu sou mãe de um menino de 9 meses e você tem que entender o que ele está te falando sem falar. Cada choro é uma coisa, e isso é a coisa mais subjetiva que tem. Só nasceu o meu primeiro filho. Só. Então a gente não é uma coisa só, a gente pode ser a mesma coisa a vida inteira e do nada a gente não é mais. E eu acho que tanto a palavra, tanto a Bíblia, e aí a vida é assim. Eu acho que exige um coração humilde nosso de se colocar nesse lugar. A primeira coisa que eu fui muito tratada quando eu me converti foi arrogância, soberba, sei de tudo. Porque mesmo quando você sabe de tudo, até filósofo vai falar, só sei que nada sei, porque eu não sei nada. Então quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei. Então, foi nesse lugar assim que me veio muito essa inspiração de trazer isso à luz também, porque eu acho também que a nossa sociedade está indo para um lugar assim, né, se abrindo para isso. Eu acredito que sim, porque e parabéns, né, também pela sua apresentação. Isso também me chamou bastante a atenção. Eu também sou uma pessoa cristã. E é importante, né, a gente ver abrindo e entender, porque a Bíblia para mim é fantástica. Já tenho alguns anos aí, né, nessa peregrinação que a gente vem aprendendo, e lá a gente aprende que Deus, né, sobre Salomão, que assim, tem advogado, tem contador, tem médico, tem tudo. Então, isso é muito importante, é inspirador para a gente. Né? E é importante falar, né, disso, essa ligação da espiritualidade. E eu percebo também o que você falou, que assim, a gente é tudo, ninguém é estático, né? Hoje você tem isso, mas assim, isso que eu acho mais magnífico, porque a gente tem todo dia a chance de se renovar e se refazer. Né? E, então, todos os dias nós passamos, né, por essa mudança. E a Bíblia é clara nisso, em todos os seus ensinamentos. Então, você pode ler tanto do Velho ao Novo Testamento, e ela dá várias nuances disso. Então, você se entender. Sim. E é maravilhoso, acho que até observar essa relação, porque você trouxe um estudo, como você mesma disse, muito conectado com a neurologia, mas que a gente encontra evidências num livro. Demais, Um livro demais. que conta uma história, um livro de magia, um livro, bom, vocês podem dizer muito melhor do que eu, mas pensar que você tem uma referência já de um viés um pouco diferente no Simon Sinek, e você tem uma outra referência com uma palavra que se coloca em vários pontos da Bíblia, trazendo diferentes conotações para uma mesma coisa e explicando, além de tudo, essa conexão do cérebro e do coração, que isso eu achei impressionante, né? Porque na minha observação, né, a gente fala muito disso, né? Do racional e do emocional, da mente, do corpo e mente, o espiritual, que é o terceiro, né? E aí, de repente, fala... Sabe o que eu fico perplexo, assim, em êxtase? Nós estamos falando aqui que nós não somos engessados, né? Cada hora nós estamos como se fosse uma onda, né? Em altos e baixos. E seguindo a linha de raciocínio da palestra dela de Salomão, né? Você pega que na nossa Bíblia tem 3 livros que Salomão escreveu, né? Que é Provérbios, que ela falou, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, né? Cantares. E você pega que são momentos bem distintos da vida do autor, cara. Então, assim, Provérbios, você tem como se fosse uma mentoria, e são livros milenares, e servem até hoje para nós. Se você não quiser ter a Bíblia como instrumento de fé, dá para você usar como ferramenta para você adquirir no teu negócio. Então você pega assim Provérbios, então, só para concluir o pensamento. Essa não. É uma Provérbios, assim, é um livro que fala sobre negócios, sobre dar conselhos, né? É mais assim, mais estratégico, né? Aí, se a gente vai depois ali para Eclesiastes, né? Ou sabedoria, né? Você vê que é um momento totalmente diferente da vida de Salomão. É mais
me corrige se eu estiver errado, mais melancólico, mais triste. Ele começa melancólico, come... mas aí ele vai desenvolvendo. Ele começa muito melancólico e ele mesmo desenvolve. Ele começa numa melancolia de que nada vale nessa vida. A vida debaixo do sol, o trabalho não vale nada, você não leva nada dessa vida. Ele entra no capítulo 3 falando, para tudo tem um propósito debaixo dos céus. Ele faz a virada de chave. Debaixo do sol não vale nada, mas debaixo do céu é tudo. Por exemplo, o bicho fez a terapia escrita e publicou. Não, é demais. Exato. Ele fala que é melhor estar na casa do luto do que estar numa casa de festa. Honrou o medo. Então você para pensar e fala, nossa, mas... medo não vá, fica em casa. E que ele tentou de tudo... Ele fez de tudo, ele tem uma parte que ele fala, acho que antes do 3, que ele não negou nenhum desejo da carne dele, né? Isso, nos 2 primeiros capítulos. Para tentar alcançar ali alguma liberdade, alguma coisa. É isso? Evidências. Chega de mentiras de negar o meu desejo. Só que ele dá Conhece a passagem? Passagem importante, Teuzinho Chororó. ele dá o conselho depois, né? Para não seguir isso. Porque ele vai tentando, e no fim ele encontra a solução do problema dele, não nisso, né? Exato. Mas Cantares é uma carta e de cantar amor. É um livro carta poético, de amor. né? Sabia disso? O bicho curou. Demais, É sensual. É muito levantou sensual. da cama e foi amar. É uma declaração de amor que ele faz. É uma poesia, né? É uma poesia. O livro ele tinha todo. Desculpa a expressão, mas ele tinha um harém, né? De mulher. Ele tinha muitas mulheres, né? Sim. Ele fez até um templo, se eu não me engano, né? Que depois ali que foi meio que... No final, a parte espiritual dele foi meio que a queda dele, assim, né? Teve um declínio, né? O declínio, né? Mas assim, até e hoje... essa parte está contada na Bíblia também, não? Do declínio? Tá. No final. Tá tudo. Tá tudo. Ah lá. Tem uma profecia dele, de um profeta, que fala que se ele seguisse por tal caminho, Deus ia retirar toda a benção que ia dar para ele. Isso. Entendeu? E aí foi que... Então, tudo bem, ele falou... Mas isso não tem nada a ver com a dúvida do bom e do mal? Não, porque depois ele consegue descobrir, ele descobre em vida isso. Eu não lembro qual que é o desfecho, né, da história, né? Rapaz. Agora você imagina Salomão hoje em dia, você entendeu? Deve estar aí. Tá com quantos anos, será? Bom, é que eu creio na reencarnação, então para mim esse espírito está em alguém. A gente vivendo vê na aí. ressuscitação, ele está longe. Vai saber. São crenças Mas isso que você falou é muito interessante, porque com tudo isso que a gente está trazendo, essa coisa de fazer o renovo, né? A chance de fazer de novo, isso é uma coisa que de muitas filosofias e linhas que, pelo menos na minha experiência, que eu tentei seguir muitas vezes, existia muita culpa envolvida, mesmo quando o discurso é de que não existe a culpa, de que não existe erro, de que não existe equívoco, no final você sente essa culpa. Quando você... Aí realmente é um auto-perdão e auto-compaixão, que é diferente de auto-piedade, né? Exatamente. Coitadinho de mim. Cara, uma virada de chave, eu falo isso para os meus pacientes. Tem uma clínica também que eu sirvo, que eu sempre lembro isso eles, que você vai mudar o seu passado, não você voltando ou remoendo. É você fazendo diferente de agora em diante. Você construindo uma nova história. Daqui para frente. Exato. Então, escolheu agora diferente, já muda o que passou. O que eu penso, o passado, ele só serve para te mostrar onde você não deve mais estar. E ele é só uma referência que você pode construir todo dia uma nova história. Então, isso é fantástico. Isso, né? E o princípio do arrependimento, não pelo remorso, mas pela mudança de atitude. Exatamente. Pode olhar, pode reconhecer o que aconteceu, mas entender que as coisas novas, né? Então, a própria Bíblia fala, se renovam a cada manhã. Exatamente. Então, assim, isso é fantástico, né? Exato. É esse verso que fala, a cada manhã a gente tem a chance de se renovar. A cada dia você se renova, né? Exatamente. Você falou de renovação, para mim soa muito como uma reafirmação. E aí depois você falou de reflexão. E aí me vem muito essa questão, né? Se a reflexão é o momento posterior, depois que eu fui e voltei, aí eu paro para pensar e olhar o que aconteceu, dependendo da conclusão que eu chegar, eu vou falar, não, é isso mesmo. E aí no momento que eu
a cada ciclo que eu continuar concordando com isso, que eu questionar e concordar de novo, eu renovo. E acho que me conecta muito quase com uma renovação de votos, né? Claro. A gente celebrar a reafirmação de uma verdade. Sim. Como aniversário e poder um dia chegar e celebrar a desrenovação. Falar, ó, acreditei nisso aqui até hoje, agora me conectei com outras coisas aqui e penso diferente. Então, a partir de agora, minha linha de pensamento é outra. E vou celebrar isso também. É bacana também, pô. Eu acredito que você tem que celebrar assim, todas as conquistas, todos os dias, porque eu acho Sim, assim, a porque própria todas a as coisas gratidão cooperam pro sempre, bem. né? Assim, aí até o Jordão fala assim, acordei e respirei, sou grata. Isso. Né? E isso Nossa. é super importante. É maravilhoso isso, né? Da celebração. Até acho que é uma palavra que melhor define isso é comunhão, né? Que é a celebração conjunta, né? A troca, né? A reunião. Que é o que a gente faz aqui, né? Aqui a gente tem muitos vieses, mas se estamos celebrando, estamos reconhecendo, estamos agradecendo. Antigamente as celebrações duravam muito tempo, né? Então você pega alguns casos do Antigo Testamento ali, as festas eram semanas. Exatamente. Chegava a durar até meses. Então, aí que veio a história da glutonaria, né? Do pecado, de você comer demais. Não é você pegar um prato de comida aqui e comer bastante, não. É que nessas festas eles exageravam mesmo. Entendeu? Isso ainda era, na época, uma simbologia de poder? A qualidade do banquete? De fartura, de riqueza. Sim. E aí, em contrapartida, poucos metros à distância, tinha a criança... Até hoje tem, né? Até hoje a gente fez. Até hoje. Mas eu acho que o mais interessante aí, um outro cara muito sábio, assim... E esse foi um cara muito incrível, porque era um cara que era perseguidor de cristão e depois ficou cego pela glória de Jesus e virou cristão number one, né? Então, o apóstolo Saulo Paulo... de Tarso, que passou a ser Saulo, Paulo. Na verdade, é o mesmo, né? Um é grego, o outro é hebraico, mas é o... Que teve a mudança. Nossa, esse cara foi maravilhoso. E ele vai falar ali, quando ele tá falando ali em Romanos, ele fala... Não se amoldem aos padrões deste mundo, ou seja, não se adequem, mas sejam transformados pelo poder da sua mente, porque não adianta você só ser um rebelde, se rebelar sem um norte, sem propósito nenhum. Não, ele ainda está falando, metanoia, eu quero transformação de mente. Então, não se amolde a esse mundo, mas eu quero ver o que você vai fazer então com esse mundo. Se não é o mundo que vai mudar você, você que vai mudar o mundo, então qual que é o seu poder como agente de transformação? Então tá bom, então não se amolde aos padrões desse, né? Aos padrões não se deste amoldem mundo. a este mundo, mas sejam transformados pelo poder da sua mente. Fala de mente novo, aqui. Esmeraldas Não, pra câmera viu? 32. Faz um corte. Fala de Aqui. novo. Não se amoldeis aos padrões deste mundo, mas sedes transformados pelo poder da vossa mente, ou vosso entendimento. E aqui não é leve, tá? A palavra aqui não é coração, aqui a palavra é outra no hebraico, que realmente significa mente. Ele está falando especialmente da nossa mente, que é o poder da transformação. Então, De escolha, né? De Uma vez escolha. que as Exato. opções foram apresentadas... isso, e antes disso, ele vai falar, esse é Romanos 12:2. Em Romanos 12:1 ele vai falar, rogo pelas misericórdias que vocês se entreguem em sacrifício vivo, santo e agradável. Então ele quer primeiro, eu quero redenção, eu quero entrega primeiro. Agora eu quero que você não se adeque ao mundo e agora eu quero que você seja transformado. E agora ainda quero que você seja agente de transformação. Cara, esse cara fazia isso 2000 anos atrás. não, demais. Formação de comunidade, né? E hoje- Chegou até que isso? foi bravo na formação de comunidade. Você chegou- né? Porra, tem E quantos- Você chegou a ler 2 milhões? alguma carta do apóstolo Paulo? Não, acho Já. que ele não pegou meu endereço, não dá. Depois você lê. Não, Não, são boas. sensacionais. Filipenses, A Romanos, cartas às Coríntios. igrejas Uhum. da Ásia, Coríntios principalmente. A Então, assim, Efésios. você pega ali São muito as igrejas e cada carta... O que era? Por O que exemplo, eram assim, as cartas? Era Os livros da conselhos... Tá, entendi. Já para o Novo Mas era de Testamento, alguém né? pra alguém, assim? Então, geralmente Dele era pra povos. do apóstolo Paulo para as igrejas que ele ajudou a fundar. Para a igreja de Romanos, por para a exemplo, igreja de Filipenses, para a igreja de... Eram conselhos. de Éfeso, Cada um por com a sua exemplo, identidade. a igreja de Coríntio,
passou por um momento bastante assim rebelde, conturbada. Então, corintiano maloqueiro. não me fala de Corinthians, não, que eu não estou bem, não. Eu também não, mas ela veio de preto e branco, então a gente tá aqui, ó. Tá tudo certo. Então, assim, eu até me desconcertei aqui de lembrar do resultado de A ontem. carta de Paulo aos Coríntios. Então, assim, teve algumas cartas que ele foi na cidade e ele não pôde voltar, cara. Ele não foi bem recebido. Não. Então ele tinha que mandar alguém, ou mandava só carta, você entendeu? Os Coríntios rebeldes. E aí, mas eu não sei se foi os Coríntios que não receberam ele bem, acho que foi outra cidade. Mas e o que ele estava relatando? Nossa, é extenso, né? Tem várias... Para cada igreja era um caso, então... Por exemplo, para a igreja de Coríntio em específico lá, o que eles estavam... O que estava acontecendo? Qual que era o cenário, né? Estava acontecendo o seguinte, eles estavam batendo no peito praticamente, falando, não, nós somos a melhor igreja daqui. Então, por quê? Porque nós falamos em línguas estranhas, no nosso culto tem as línguas estranhas e tem a profecia. E aí Paulo, e isso quer dizer que o Espírito Santo está manifestando aqui. Então, beleza. Aí Paulo teve que mostrar para eles que só isto não é o suficiente. Entendeu? Aí ele vai explicar com todo carinho, com todo amor. Enfim, tem coisas que nem sempre é amor e carinho, entendeu? Mais contundência. Por exemplo, um negócio mais firme e mais forte do apóstolo Paulo é que ele fala assim, que um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele estava querendo dizer? Por exemplo, tem a igreja. Isso aí é 80-20. É sistema de Pareto? Pareto, pô! 80% de massa, 20% de fermento. Pô. Por exemplo, tem uma igreja com 100 pessoas lá. Aí tem 2 que começam a ficar falando mal, sabe? Aí, esse pouco vai aumentando. Aí ele dá conselho para a igreja, o que fazer com eles. Salomão também falou, né? Um pouco de mosca olha pra você ver, morta. É uma harmonia do Antigo Testamento com o Novo. Estraga o bom perfume. Um pouco de conexão. mosca morta estraga o bom perfume, assim como um pouco de insensatez. Então, o que ele está querendo dizer? Um pouquinho de insensatez corrompe toda uma mente sábia. Um pouquinho, você vai tomar um copo d'água que tem só 1% de veneno? Eu não tomo. Você não fica com incerteza, né? Exatamente. Que aula, Bíblia para não convertidos. Exato. Olha só, que foi combinado isso? Não foi combinado, né? Não, ainda mais eu que sou foi. Curioso não convertido, né? Então, Não foi. Que maravilhoso. E você estava falando disso que você falou na palestra até do próprio morango, né? Sim. E olha pra você ver. Sim, exato, Morango. verdade. Olha, eu acho que ela já foi pensado, né? Acho que ela já vem tudo na mente dela aqui. Eu comecei o contato com ela lá na cafeteria que eu passei. Eu vi uma Bíblia King James. E eu não estava conversando com ninguém, estava quieto. Eu falei, nossa, que Bíblia legal, eu tenho uma dessa. Nem sabia que ela ia palestrar. Os caras não param de me provocar, velho. King James é o LeBron James, cara. É a Bíblia do LeBron, velho. Pô, velho, vocês não podem deixar essas bolas quicando assim, velho. Mas, cara, isso é maravilhoso, porque quando eu escolhi o tema, e já faz uns 2 meses que eu escolhi o tema da minha palestra, né? Porque Como que foi a história? Conta pra nós. Eu já sabia que eu ia palestrar, porque o Jordão tinha me chamado, não tinha ideia de qual que ia ser o tema. Quando eu vi o Coração Chama, falei, cara, o que vai ser? Fiquei um tempo pensando, tinha que decidir, ele ficou me cobrando o título. Falei, eu vou meter um Provérbios 4:23 e vamos ver, né? E eu fiquei falando o tempo todo mundo falando, e aí, fez a palestra, fez a palestra. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sim. E aí eu, não. E eu falei, vai ser download. E foi download mesmo, porque eu comecei a fazer ontem. Eu falei, cara, eu não vou chegar lá e falar de Provérbios 4, 23 com algo separado, não vou. Eu terminei a minha apresentação hoje 2h, eu mandei para as meninas daqui. Porque eu falei, cara, vai ser download, eu vou mudar tudo ainda. Então, assim, a questão do medo, do cortisol, da ocitocina, eu nem ia falar isso. Tanto que eu ouvi isso hoje de manhã, alguém falando nas palestras. Cara, quando a palavra de Deus, quando é alguma coisa espiritual, eu não seria arrogante o suficiente de achar que eu vou escrever, vou falar exatamente e vai sair perfeito, vai ser download. E é maravilhoso. Não, e foi perfeito. É isso. Não, foi uma das poucas palestras, não é porque ela está aqui não, que eu me emocionei, que eu chorei. Foi assim, foi fantástico. Essa é uma esse ponto, né, de trazer o que aconteceu hoje, né, essa conexão é muito valiosa, porque você
você está se comunicando com quem acompanhou tudo, né? Essa é a graça e o brilho de poder ver tudo que aconteceu, né? E de ficar para ver, né? Porque tem gente que chega, palestra e vai embora. Estou falando que cada um tem seus compromissos, mas ter a possibilidade de acompanhar, saber tudo que aconteceu, cara... Aqui nos bastidores, né? A magia acontece. Se a gente sabe que tem um trem acontecendo aqui, que todos nós estamos movimentando juntos, alguma coisa vai, uma linha todo mundo vai tomar. Tanto é que coisas que foram faladas ao longo do dia, bom, a gente estava aqui com o Miguel, disse, na palestra seguinte, não sei o que, falou a mesma coisa, não sei, conectando, e tipo, eu me surpreendo mais, né? Vamos trazendo. O epicentro é assim, né? O epicentro é assim, né? Assim não é epicentro. Tem uma conexão, Não, né? eu comecei a falar que ia mudar tudo na minha palestra, me falaram, mas é epicentro, né? Se não mudar tudo no dia do epicentro, você não vai palestrar no epicentro. Eu falei, é isso. E é maravilhoso. E essa conexão que você fez com a ocitocina e com o cortisol, eu acho que explica muito do tipo de posicionamento que a gente tem, até para consumir, né, uma Bíblia, um livro de autoconhecimento, de autoajuda, o que seja, que a gente está navegando, né? Nós somos uma banheira de coisas acontecendo. Então, num determinado momento, a gente pode estar reagindo uma coisa de uma determinada forma, minutos depois, dependendo da reação, a gente está reagindo aquilo completamente diferente. E é interessante da referência, porque, igual vocês falaram, que Salomão colocou uma coisa e depois ele passou por um outro processo e se renovou e estava diferente, etc. A gente pode ler aquilo de uma forma, interpretar de uma determinada forma, voltar para aquilo de novo, entender de uma forma completamente diferente. Totalmente. E acho que isso é a maior lição que a gente tem para a vida sobre as nossas reações momentâneas para as coisas que acontecem. Porque é igual eu brigar com você, e aí se me falar um trem, eu ficar... E aí se alugar aquele apartamento na minha cabeça, eu ficar com aquilo na cabeça a vida inteira. E eu não levei em consideração que 5 minutos antes dessa conversa que eu tive com você, fulano pisou no meu pé, o outro me empurrou de canto. Às vezes não é pessoal, né, cara? É isso, nunca é. Nunca é pessoal. É situacional. É totalmente. Nunca é. Nunca é, na verdade. E a gente abrir para esse fluxo, né, do que é possível, do que não é. Bom, a própria Bíblia mostra todas as divisões, né, os momentos. E é que nem ler um livro, né? Você lê um livro hoje, você interpreta de um jeito. Se você vai ler daqui um ano, você já aprende diferente, já vê coisas que você não via, né? E a Bíblia funciona assim, e a nossa vida também é assim todos os dias, né? A Bíblia só tem uma diferença que é muito grande dos outros livros, para nós que somos cristãos, que nós cremos que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós cremos que ela é viva até hoje, cara. É a palavra. É uma loucura você falar isso aí. Cara, é muito louco. A gente vê ali, a gente vê as coisas acontecendo e falando, cara, isso está acontecendo agora, né? É mágico isso, né? Porque assim, lá não está escrito lá atrás, você vê coisas de hoje e coisas que vão acontecer amanhã. É demais. Eu passaria horas, cara, falando desse assunto. Isso que o Marcelo falou, essa coisa inclusive da minha palestra, né, do guarda o seu coração, que na verdade é guardar a mente também, a gente também aprender a filtrar, né, porque muitas vezes a gente é muito movido pela emoção, né, a gente compra uma ideia, compra um discurso, e hoje em dia tudo é influencer e mídia digital, e pra quem não sabe, assim, eu mexia com a internet e simplesmente parei de mexer com o Instagram, ele tá lá, eu não mexo nele há acho que 6 meses, não sei, uma coisa assim. Não entro, não consigo mais, porque é muita informação, é muita coisa o tempo todo, tudo muito rápido, tudo muito líquido. Começa agora, já terminou em 5 minutos, o negócio tem 15 segundos e aí você já perdeu e você é muito interessante hoje e depois de 3 dias você não é mais ninguém. É raso, né? Cara, cansa, é uma coisa que chega dá até nossa, dá vontade de fazer respira 1, 2, 3, respira que é grátis. Porque você fala, só sua fala já dá uma... porque talvez você já entra nesse negócio e fala, não, eu tentei voltar, fiquei 1, 2 semanas ali, tentei postar uns stories e falei assim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tive muita dificuldade com isso também. Eu deixei lá o negócio, mas assim, vivo morto, entendeu? Porque é isso, a gente tem que aprender a começar a filtrar as coisas, senão... Marcelo me falou uma coisa, gerou uma emoçãozinha que eu falo, não é isso, comprei essa ideia, é isso, porque gerou uma emoção. Daqui a pouco não é. Químico, aí você nem fez o filtro, não guardou seu coração, não guardou sua mente, não leu nada, você não tem
com nada, né? E aí as pessoas vão comprando essas ideias não tem um parâmetro, e ficam poluídas, né? Com a cabeça totalmente poluída. E é muito louco, isso porque eu acho a gente... raso também, isso é uma coisa que me incomoda também. E a gente acaba banalizando o sentido da palavra influência. Influência é uma coisa assim... tamanha, né? Pra nossa transformação. E aí, quem é que tá me influenciando? O influencer. Faz sentido, né? Que é uma pessoa famosa que fala por marcas. Exato. Tipo, velho... Tipo, será que está fazendo sentido o que ele está falando para a sua vida? Tem, né? Tá conexo. A não ser os caras fora da caixa, né? Como o Jordão, por exemplo. Ele me influenciou. Sim, positivamente, isso, positivamente. Mas passa pelo quinto compromisso da filosofia tolteca. Seja cético, mas saiba ouvir. é verdade. Ceticismo. Porque é isso, se a gente não conseguir se questionar e refletir sobre o que está ouvindo, Exato. que é a minha visão do que falta hoje, mas por conta de até uma questão mais educacional da gente criar senso crítico para muita coisa. Exato. Não só sair acreditando em tudo, né? E atribui essa verdade absoluta a figuras esportivas. Cara, algum discurso goleador. de aceitação ainda, que você, se você não achar tudo legal, você que não é legal. Então, assim, tudo é válido, tudo é legal, tudo é maravilhoso. Nem tudo. E nem tudo faz sentido para você, né? Para sua essência. Tem gente que fala, aí já sai correndo fazendo. Nem tudo é para você e não faz sentido, né? Exato. E assim, são muitas coisas são rasas. É muito louco isso, porque tipo, um dia eu vi que tinha uma torta e tinha azeitona. Eu não gosto de azeitona, eu não gosto da torta. Essa pizza aqui tem ervilha, então eu não gosto de pizza. Não, irmão. Não. Você não gosta de uma coisa ali dentro. Não generaliza, não é assim que funciona. Não, agora você é torta ou pizza? Fala, puta, irmão, eu gosto mais ou menos de azeitona. Tá, velho, não tem como. Julião, qual é o nosso step agora? Vamos de cada vez? Vai explodir? Tá, vamos fazer um wrap-up. Vamos lá, então. E eu vou pegar as balinhas. Wrap-up, pega uma balinha, faz seu wrap-up. João, solo tudo. Começa com a gente aí pra câmera 32, manda o seu salve. De onde você é mesmo? Fala, pessoal, sou do interior aí do estado de São Paulo, Estiva Gerbe. Já ouviu falar? Estiva Gerbe. Estiva Gerbe, perto de Campinas ali, tá? Sou empreendedor também. E que ramo? De distribuidora de comércio varejista. Eu atendo os bares da cidade lá, sabe? Tem cara de comerciante varejo mesmo, né? Tamo Desenhador, aí. gasta-sol de sapato aberto. Eu amo o que eu faço. Maravilhoso. Bom demais. Maravilhoso. O arroba lá, quase não mexo no Insta, mas o arroba nosso lá é iDistribuidora. Segue lá, agradeço, é um prazer enorme estar aqui e acho que não poderia ter sido outro podcast. Tô tentando, o Julião tá acompanhando, falar eu vou, não vou, e agora eu vim. Olha que bacana. Maravilhoso. Obrigado, viu, pessoal? Veio e deu liga. Tudo é perfeito, ficou bacana. Tudo é Valeu, perfeito. gente. E aí, lembra que esse arroba não é simplesmente sua movimentação no Instagram, mas é o empresário lá de Estiva Gerbe, que ele fala assim, tô querendo levar uma palavra aqui pra minha galera. Vou chamar o João, porque vi a forma como eles comunicam o que ele sabe, ele pode vir aqui e dar uma resenha com a gente. Isso, com certeza. Então, esse tamo é o aí à fluxo disposição. que se abre. Isso aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Vivi, Legal, mais uma vez, por favor, dá seu verbo. Obrigado. Você tá Pose para Cláudia Rick. Vamos lá, então. For show. Vivi, dá uma olhada para lá. Aí vira. Pra gente sorrir ao vivo para o podcast. Viva. Vivi, conta pra gente agora os seus anseios, seus desejos, seu recado final, seu arroba. Bom, eu sou Vívia, né? Eu sou de São Paulo, trabalho aí com assessoria e consultoria jurídica e contábil. Meu arroba no Insta é vma_Sampaio, meu LinkedIn é Vivian Sampaio. O que eu prego e nesse trabalho que eu faço de fazer, reportando inclusive para aquilo que a Bela trouxe, é uma gestão mais humanizada, baseada nos princípios realmente, né, da Bíblia e trazendo isso para a nossa realidade, e trazendo muito essa questão do amor e trabalhando muito com essa questão mental. Eu
sou uma estudante também, estudo um pouco neurociência, então, para mim está tudo muito conectado isso. Porque fazendo esse tipo de trabalho, acho que a gente melhora um pouco a vida dos empresários, no meu caso, que atuo nessa área de assessoria, mas trazendo muito essa realidade da questão de amar e trazendo isso para o seu negócio, para a sua gestão das pessoas, para a sua cultura da sua empresa. Então, para mim, isso é importante, porque, para mim, o amor é a base de tudo. Se não tiver amor, eu nada serei. Nada serei, que legal. Love is the answer. Love is the answer. Bom, todas as minhas redes são Bela, com 2 L's. Ricken é um pouco difícil, R-I-E-C-K-E-N, Bela Ricken. Então, LinkedIn, Instagram que eu não uso, TikTok tem bastante conteúdo, não tem muita interação ali. Mas se você me mandar uma mensagenzinha ali, eu vou, tanto no TikTok quanto no Instagram ali, ou LinkedIn, eu adiciono, a gente troca contatos aí, da gente... Neurociência, psicanálise, palavra de Deus, e agradecer aí a atenção, a conduta, a conversa, muito legal, muito Alegria, muito massa obrigada. demais. Obrigado mais uma vez, Vivi, mais um encontro. Bela, maravilhoso te reencontrar, tamo junto. E agora, com eles, olha o time que vem aí. Segurem na poltrona.